Pois bem, amados, estamos de volta aqui agora para nós falarmos sobre a palavra de Deus. E eu quero falar sobre um texto no Evangelho de João, capítulo 2. Um texto muito conhecido, acho que pregado nem tanto, mas cantado, muito cantado. O texto chamado de As Bodas de Canaã. E diz assim a palavra de Deus: E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus respondeu para a mãe dele: Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas, na minha versão, está talhas, de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Vamos ler só até aí. Eu pretendia ler até o versículo 9, mas lemos até o versículo 10. Muito bem, irmãos. Nós temos aqui um evento interessante. E eu vou destacar aspectos desse texto que eu não sei se você já ouviu, se você já ouviu essa mensagem direta ou indiretamente na sua igreja ou pela televisão. Mas ele é um texto que me intriga. Ele sempre me intrigou. O texto está no capítulo 2 de João. João, o escriba que escreveu o Evangelho de João, ele começa falando ali: no princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Em seguida, parte para o testemunho de João, né? João Batista dá testemunho de Jesus. E então, na sequência, Jesus convocando, chamando os seus discípulos, escolhendo, elegendo aqueles que seriam seus discípulos apóstolos. E aí vem o capítulo 2 e diz: E ao terceiro dia. Isso é meio intrigante, porque o escritor, ele não faz questão de introduzir uma narrativa. Ele é muito direto. E ao terceiro dia, os estudiosos que eu li poucos, comentaram que no Evangelho de João, esse sinal seria o sinal do terceiro dia de uma jornada de 7 dias, né? De 7 dias. E João destaca algumas dessas operações de Jesus. Ele não chama de milagre, ele chama de sinais. Ao todo, são 11 sinais que Jesus faz. Este teria sido o primeiro sinal. Convenhamos, é uma coisa extraordinária. Uma pessoa que nasceu cega recebeu os olhos. Ou seja,
o olho foi feito ali na hora, por um milagre, de forma tão rápida, tão absoluta, que não tem como se ver o processo. Uma pessoa que é coxa de nascença ou se tornou, por alguma enfermidade, voltar a andar. Mas a água feita vinho, já uma coisa que envolve alguns aspectos, envolve alguns símbolos da vida judaica, muito importante. E aponta para algo que vai se cumprir. Essa é a diferença em João, quando ele diz sinal e não milagre. É que o sinal é algo que está apontando para algo que vai além, que vai adiante, que remete à ideia, remonta às profecias que falam sobre o agir futuro de Deus e aponta para algo que está lá na frente, sabe? Algo muito maior do que o que acaba de ocorrer. A palavra sinal denota um sentido muito escatológico no feito de Jesus. E essa narrativa de João, que vai do 1 ao 11, eu li até o versículo 10, é bem interessante já no seu primeiro verso. Temos duas coisas a destacar. A primeira dela é o verbo fazer, né? Colocando o sujeito na posição de indeterminado. O autor não disse assim, aconteceu um casamento na família tal, a filha de fulano. Não, ele é direto. Ele diz, e ao terceiro dia fizeram-se. Ele está escondendo alguém. E se alguém está sendo ocultado, alguém está sendo omitido, é importante, isso é um fato importante, e nós precisamos explorar por quê. Na Bíblia, nada é por acaso. Você já está cansado de ouvir isso, mas vai ouvir mais uma vez. Nada é por acaso. O verbo está na terceira pessoa do plural, né? Está colocando o sujeito como sujeito indeterminado. E assim, nós não temos como saber quem é que está se casando e da família de quem. E a segunda coisa interessante que nós podemos observar nessa narrativa é a súbita apresentação de Maria, sem nenhuma introdução do tipo, e Maria também foi convidada. E Maria foi convidada e estava no casamento, mas apenas o fato de que estava ali a mãe de Jesus. Estava ali a mãe de Jesus. O escriba, ele começa o texto nos dizendo que ao terceiro dia, alguns comentaristas destacam que João está aqui sinalizando, já comentei isso sempre. Sabemos que o Evangelho, examinado de forma cuidadosa, nos mostrará que, unindo as narrativas, João, Mateus, Lucas e Marcos, nós vamos perceber que, tal como na Torá temos o Gênesis, o primeiro livro, mostrando Deus na sua criação, no Evangelho nós também temos o Gênesis da nova aliança. O Deus encarnado, o Deus que se fez carne, operando a sua criação. E o texto diz que no terceiro dia ele entra convidado em um casamento com os seus discípulos. E nesse terceiro dia, durante a festa, por necessidade, ele transforma água em vinho. Se você olhar para o Gênesis de Moisés, na Torá, você vai ver também que no terceiro dia é o dia em que Deus está fazendo a criação,
criando os vegetais, as árvores, as florestas, as árvores frutíferas, que produzissem suas sementes e dessem seus respectivos frutos. Então há um paralelismo, há uma similaridade entre o Gênesis e o Evangelho, destacada aqui nesse texto. Então, nós temos ali essas questões interessantes. E nos vem a pergunta de por que essa técnica de colocar no anonimato esse casamento. Era uma festa, umas bodas em Caná da Galileia. O texto já começa destacando que Maria se faz presente e diz, e também Jesus foi convidado e seus discípulos. Esse advérbio aí é a única coisa no texto que vai nos indicar, que vai nos dar uma dica da possibilidade de Maria ter sido convidada. É a única coisa. Esse advérbio também quer dizer o quê? Que além de Maria, assim como é um sinônimo de também, assim como Maria, foi convidado Jesus e seus discípulos. Porque fora isso, nós temos fortes indícios de que este casamento está se dando na família de Jesus. Provavelmente uma irmã de Jesus, muito mais provavelmente uma irmã de Jesus está se casando. Também pode ser um irmão de Jesus. Então vamos lá? Vamos explorar isso? Essas questões, elas não são observadas nas pregações. Narra-se apenas que havia uma boda em Caná da Galileia e Jesus, estando presente, transformou a água em vinho e cria-se a ênfase no vinho, como se nada mais estivesse nos chamando a atenção no texto. Mas há muita coisa nos chamando a atenção no texto. Passa-se de largo disso. Passa-se ao largo de alguns aspectos. O fato de que a presença de Maria não é explicada pela menção de um convite também não fica claro, embora se perceba pistas, se a noiva ou o esposo, verso 9, citado, mas também com um nome no anonimato, eram parentes da família de Maria, uma de suas filhas, um irmão de Jesus, ou quem sabe um parente de segundo ou terceiro grau. Mas a forma notavelmente direta de como Maria aparece na cena das bodas, e em seguida Jesus, e de todo o seu ministério apostólico, dá forte motivo para se dizer que tal é o caso. Se não, raciocinemos. Nós sabemos que, ao contrário do que o catolicismo romano fez, todos os narradores do Evangelho, é importante observar isso, não existe evangelhos, existe evangelho em várias narrativas, inclusive na de Paulo. Em todas as narrativas é feito um esforço grande para desvincular Jesus de sua família, da familiaridade com os seus parentes, com sua mãe, com seus irmãos. A razão para isso é óbvia. Sabia-se que Jesus não seria apenas um grande profeta, não seria apenas mais um grande homem levantado no seio de Israel, mas ele é o próprio Deus que se fez carne. Ele faria coisas que nunca teria acontecido antes como ele fez.
e nunca aconteceria depois dele. Ele terá que ser a figura singular, tanto nas Escrituras como em toda a criação, em toda a história da humanidade. Então, os evangelistas, eles cuidam para que fique bem claro que Jesus e o próprio Jesus desvincule a sua vida de filho de Deus da sua vida de Jesus, o cidadão, irmão de Tiago, irmão de Judas, filho de Maria, filho de José, que, por sinal, na vida adulta não aparece nas Escrituras, não se sabe por quê. Por exemplo, no Evangelho de Marcos e de Mateus, em certo momento Jesus está dentro de uma casa, ministrando a palavra de Deus, e alguém chega para ele e diz: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. E ele olha para a multidão que está diante dele e fala: quem é minha mãe e meus irmãos? Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que ouve a minha palavra e faz a vontade do meu Pai, esse é minha mãe e esses são meus irmãos. E aqui, neste texto sobre o qual nós estamos falando, ele já pela primeira vez faz isso com Maria. Nós não podemos dizer com certeza que Maria, ao perceber o problema, se reportou a ele pedindo um milagre. Nós não podemos dizer com certeza, essa e em outras coisas que eu darei uma inclinação, mas aqui eu não faço, de que ela sabia que Jesus ia operar aquele milagre. Mas, pelo contrário, como mais uma evidência de que este casamento pode ter acontecido na família de Maria, na família, portanto, de Jesus, ela age de forma diferente do que se esperava. Ao perceber que o vinho não seria suficiente para a festa toda, ela não se dirige a quem deveria se dirigir, se ela fosse uma convidada. Se ela estivesse participando de um casamento na família de amigos ou de um parente distante de terceiro grau, ela se reportaria ao chefe da casa, ao esposo, ou, na pior das hipóteses, ao mestre de cerimônias, que tinha um mestre de cerimônias, nas nossas traduções chamado de mestre-sala. Mas supondo que Maria estivesse no casamento de uma de suas filhas, como é que fica a cabeça da mãe na cerimônia de casamento de uma filha? Ela está igual uma aranha, igual uma abelha, olhos para todos os lados, ela está atenta a tudo. Ela está atenta a tudo. Sempre colocamos pessoas responsáveis, não é assim? Foi assim no meu casamento. Se você se casou, deve ter sido assim no seu casamento. Mas na hora H a gente sabe que todo mundo falha. E a mãe é aquela que está atenta a tudo. A obrigação de perceber o problema do vinho era do mestre de cerimônias. Mas não é ele que percebe. Quem percebe é Maria. Estranho isso, não acham? Concordam comigo? Vejam bem, eu não estou afirmando que o texto de João 2 trata das bodas de Caná da Galileia, de um casamento que aconteceu na família de Maria. Eu estou levantando possibilidades, hipóteses baseada no texto e fazendo uma leitura cuidadosa do texto. Maria percebe o problema e, se ela é a mãe da noiva, ela tem duas coisas a fazer. Surgiu um problema, o problema é sério, a gente vai ficar envergonhado, vai passar vergonha. Meu Deus, vai faltar bebida. Recorre-se ao marido ou ao filho primogênito.
E quem era o filho primogênito na família de Maria? Jesus. Maria, então, recorre ao seu filho primogênito e diz: não tem vinho. Não tem vinho, acabou o vinho, o pessoal não vai ter o que beber. E Jesus, então, faz uma advertência para ela. E vem a terceira questão que nos traz, ou deve nos trazer, desconfiança. É Maria, de novo, que toma a iniciativa, que toma a frente, como se ela fosse uma das anfitriãs da festa. Ela se dirige aos escravos e diz aos escravos: façam tudo o que ele mandar. Como quem diz: eu já conversei com meu filho, o que ele mandar vocês fazer, vocês fazem. Ela, de novo, não foi ao mestre de cerimônias, como se esperaria que fosse o caso, estando ela em uma festa de terceiros. Ela não deveria tomar nenhuma atitude como se ela fosse uma das anfitriãs, e é o que ela faz. Ela não se dirige ao mestre de cerimônia, ao mestre-sala, ela se dirige aos escravos. E fala com os escravos: o que meu filho mandar fazer, vocês obedeçam. Ora, o narrador nos diz que estavam ali postas 6 talhas. A tradução diz 6 talhas de pedra, né? Estavam ali postas 6 talhas de pedra. A palavra hebraica, eu não estou fazendo pregação, eu não trabalho em cima do texto traduzido do grego, eu até uso a tradução portuguesa do grego para me ajudar, mas eu sempre estarei consultando o texto hebraico da versão siríaca peshita, aramaico-hebraico, adquirida de Israel, porque tem muitas sendo vendidas aqui, mas são falsas. A minha não, foi comprada da Academia Hebraica de Jerusalém, em Israel. Portanto, eu estou usando uma versão confiável. Pode não ser perfeito, até porque, se tratando de escrituras, muita coisa estará apresentando imperfeição, né? Assunto para outro momento. Essas talhas, esses objetos grandes que eram usados para pôr água para a purificação dos judeus. Os judeus, quando entravam numa casa, quando entravam numa festa, eles faziam uma lavagem das mãos, dos pés e até os utensílios. E essas talhas, elas são chamadas agam. A palavra hebraica é agam. Ela está no texto como aganei, está no plural semihut. Aganei quer dizer, agam quer dizer bacia, não objetos cônicos. A ideia que passa é de algo mais aberto. A tradução é bacia. Os dicionários, os bons dicionários de hebraico, principalmente Rif Caberezim, traduz como bacia. E cada bacia dessa cabia nela 2 ou 3 almudes. A palavra que é traduzida aqui por almude, no grego no hebraico é bat, portanto batim. Cada bat equivalia a 40 a 45 litros. Portanto, cada bacia dessa, cada talha dessa, cabia entre 120, mais ou menos 120 litros. Portanto, nós temos aí objetos que daria, num total, uma média de 600 a 700 litros de vinho.
Então, em terceiro lugar, nós podemos destacar que esse casamento de alguém de fora da família de Jesus, e que Maria, estando presente, não se reporta ao esposo, se reporta ao filho. E ele vai transformar, ele vai ordenar que os escravos encham os batim, as bacias de água. E ele ainda enfatiza, encham até em cima. E assim ele opera aquele sinal e ele manda que os escravos tirem amostras da água transformada em vinho e leve a sua mãe. Não. É mais uma vez um sinal daquilo que eu disse há pouco. Ele procura desvincular, ele manda levar ao mestre de cerimônias. Ao mestre de cerimônias. E o mestre de cerimônias, quando experimenta aquele vinho, não sabendo do que tinha acontecido, diz o texto, embora soubessem os serventes, ele chama o esposo, que o texto não identifica quem é. O texto não identifica quem é. Ele diz ao esposo, o mestre de cerimônia diz ao esposo, poxa, todo homem coloca primeiro o vinho bom. E quando a festa já está bem avançada, que todo mundo já bebeu, já está um pouco envolvido pelo álcool, né? A fermentação, coloca um vinho inferior. Mas tu guardaste até agora um bom vinho, um vinho excelente. Estes homens, eles eram especialistas em experimentar vinho na área vinícola. Eles eram experts em provar, eram provadores. Ele se admirou que ele provou um vinho que ele não se lembrava de ter provado um vinho semelhante antes. E não sabia que tinha acontecido um milagre, que tinham tirado água de um poço, de uma cisterna, para encher. Para encher aquelas talhas. Isso é muito interessante, essas questões todas é muito interessante. Jesus, quando se dirigiu à sua mãe falando, mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegado a minha hora, ele estava, e reafirma isso, ao ordenar que os escravos levassem amostras do vinho, da água tornada vinho, ao mestre de cerimônias e não à sua mãe. Ele estava apenas alertando a ela, o linguajar dele é respeitoso. Para nós brasileiros, a tradução, como vem para o português, nas traduções mais antigas, mais tradicionais, eu uso em português a tradução fiel, mulher, o que tenho eu contigo. Ele está apenas dizendo, olha, não é por você, nem por ser humano nenhum, que eu recebo a ordem ou as diretrizes de quando e como fazer a vontade do meu Pai, mas dele. É ele quem fala comigo. Quando chegar a hora de eu fazer o que eu preciso fazer, o meu Pai falará comigo. É isso que está nas entrelinhas da resposta de Jesus para ela. A partir desse ponto, as nossas atenções são presas a este sinal. Aí agora nós vamos falar desse vinho. Esse vinho maravilhoso. E deste casamento enigmático. Esse casamento enigmático. Nós temos aqui alguns objetos, algumas coisas que são importantes, né?
as bodas. A palavra de Deus nos fala que nós aguardamos, nós temos a esperança de tomar parte nas bodas do Cordeiro. E esse texto, ele está fazendo uma ligação direta desse acontecimento com o grande acontecimento futuro de Apocalipse 19:7, quando o anjo proclama: vinde às bodas do Cordeiro, porque já a sua esposa está preparada. Este acontecimento está mostrando que Jesus está atuando como o representante do esposo maior. Então nós temos assim, bodas, que a palavra hebraica é ratuná. Temos aqui as talhas de pedra e o vinho. O vinho. É importante nós observarmos que já o profeta Jeremias, no capítulo 31, ele profetiza sobre esse tempo, os dias de Jesus, o advento da nova aliança. E ele diz: vem dias que farei com Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. E escreverei a minha lei no coração de carne e não em tábuas de pedra. Isto é uma outra maneira de se referir a este evento da transformação do homem mal trabalhado, do homem que não tem o seu coração preparado para receber o novo, para o que vai ser feito a partir de agora, a partir deste momento. Na palavra de Deus, nós temos alguns eventos falando sobre o vinho. Em Mateus capítulo 15, foi levado a Jesus um problema com relação ao rito da purificação. Discípulos dos fariseus, junto com os discípulos de João Batista, foram a Jesus perguntar por que os discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus dá aquela explicação do vinho e os odres. Jesus fala: não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres e perde-se o vinho e os odres. O texto é mais completo, vocês se lembram? Ele começa falando de remendo de pano novo em roupa velha, e aí ele chega a isso. De forma que nós podemos entender que aqui, neste casamento, o Senhor Jesus está operando um sinal que nos narra muito mais do que as letras do texto têm a nos dizer. As talhas de pedra. A pedra é um outro artigo muito significativo na Bíblia. Durante a jornada de Israel pelo deserto, em caminho da terra prometida, em certo momento o texto diz que o povo teve sede e Moisés precisou extrair sede da rocha, da pedra, extrair água da pedra, e saciar a sede do povo. Depois este evento se repetiu e Deus mandou que Moisés falasse à rocha. E Moisés desobedeceu, nós conhecemos bem, e por conta dessa desobediência, ele não pôde entrar na terra prometida. Mas o que eu quero destacar aqui é que Deus saciou a sede do seu povo no deserto, extraindo água da rocha. Agora aqui nesse casamento, falta o vinho. E o que está diante de Jesus?
6 bacias de pedra, 6 grandes objetos de pedra, com capacidade para receber uma grande quantidade de líquido. E ele manda que encha de água, mas agora não é apenas a água que vai saciar a sede, mas ele vai transformar no vinho que, além de saciar a sede, alegra o coração, alegra o espírito. No Salmo de número, se eu não me engano, 104, Salmo 104 ou 114, ele fala do vinho que alegra o coração e do azeite que dá o brilho ao rosto. No momento em que estes fenômenos estão acontecendo em Israel, o povo estava vivendo a época que é chamada da época do Segundo Templo. Os pensamentos dos judeus começaram a ser tomados por esperanças renovadas. E dentro dessas esperanças, a esperança de que viria um Messias, viria um Salvador. Mas este Messias não seria como outros, como Moisés, como Josué, como tantos outros que se levantaram no período dos juízes. Ele seria a manifestação do próprio Deus. Então as expectativas eram muito grandes. Esse ungido daria demonstração de poder em todas as áreas da criação. E o evangelista João destaca este aspecto da esperança judaica usando a expressão sinais, tornando uma água em um excelente vinho. No terceiro dia, foi um ato de convencimento muito forte, principalmente por ser o vinho tão importante na cultura judaica. O vinho tinha muitas utilidades na vida dos judeus. Nas festas era o principal, se não a única bebida. Era o símbolo de alegria, né? Nós temos ainda Deuteronômio 14, 24, Deus falando ao judeu: olha, quando vocês tiverem que entregar os dízimos e o levita estiver muito longe da residência de vocês, vocês farão o seguinte: vocês venderão tudo que vocês têm para entregar, vocês pegarão dinheiro, se dirigirão para o lugar em que o Senhor determinou, e lá vocês comprarão as coisas que vocês precisam entregar ao levita e comprarão vinho, e com este vinho vocês farão festa e alegrará o coração de vocês. Deuteronômio 14, 24, 26. Depois nós temos também a passagem que na refeição, que nos mostra que nas refeições o vinho tinha sempre que estar à mesa. Na própria ceia do Senhor Jesus, que é chamado por muitos de a última Santa Ceia, como se ceia ali fosse a celebração que Jesus vai ordenar. Não, ceia ali é janta, é uma refeição. O vinho estava presente. Era usado também como um artigo medicinal, né? Nós temos aquele conselho de Paulo a Timóteo, na primeira epístola de Timóteo, capítulo 5, verso 23, Paulo fala com Timóteo: Timóteo, não bebe água pura sempre, não. Coloca um pouco de vinho por causa das tuas enfermidades estomacais. Ele também tinha essa importância, o vinho tinha essa importância na cultura judaica. Temos também a parábola do samaritano em Lucas 10, diz que ele tira óleo e vinho para untar as feridas do homem que ele está socorrendo. Então Jesus vai pegar agora e vai transformar a água que está na pedra em vinho. Mas nós sabemos que agora Deus não trabalhará mais com o homem
tendo o seu coração como tábuas de pedra. Para o novo vinho é necessário que o Espírito habite na carne, para que nessa carne, no coração de carne, como profetizou o profeta, Deus escrevesse a sua lei, Deus colocasse o seu Espírito, Deus pudesse produzir a nova criatura. Em Isaías 55:1, Deus apela ao povo: vinde a mim e comprai sem dinheiro leite, mel, comprai vinho. Mas o profeta não está falando de qualquer vinho. Ele está falando do novo vinho, deste vinho que Jesus trouxe nas bodas de Caná da Galileia. João Batista, falando um pouco antes desse acontecimento, e vai retornar ao tema depois. Lá no capítulo 3, ele diz assim: ele é o esposo. Ele é o esposo. E a noiva se alegra com a presença do esposo. O amigo fica feliz pelo que está acontecendo, né? Está aqui em João capítulo 2, ele fala, deixa eu ver se eu me localizo aqui, eu separei João capítulo 2, capítulo 3. E foram ter com João e disseram-lhe: mestre, os discípulos de João Batista, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. Isso despertou um ciúme nos discípulos de João Batista. E João Batista começa a fazer uma narrativa muito interessante, que eu quero trazer para a nossa reflexão, junto ao fato de que Jesus está em uma boda, está em um casamento, e ele vai trazer o vinho novo. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas o enviado adiante dele. Eu não sou o Mashiach, né? A tradução grega é Cristo. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. João aqui está reconhecendo que o seu nascimento, a sua vinda ao mundo, foi por um ato de gravidez natural, de uma relação de um homem com uma mulher, seus pais. Mas que no caso de Jesus, não. Jesus foi gerado, foi fecundado no ventre de sua mãe pelo Espírito Santo de Deus, como a palavra atesta. É necessário que ele cresça e que eu diminua, né? E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Esse é o testemunho de João a respeito de Jesus. Relacionando Jesus como o esposo, aqui nessas bodas nós também temos a aparição de um esposo com a sua identidade escondida, colocada no anonimato, e isso vai nos remetendo a estes eventos, apontando para o evento maior que está em Apocalipse capítulo 19. Pergunto eu a você, meu irmão, meu amigo,
Como tem sido a tua vida? Que tipo de vinho você tem bebido? Você está tomando frequentemente vinho extraído de pedra? Porque naquele momento Jesus fez um milagre para ser aplicado como um sinal para os crentes que estavam ali presentes. E o evangelista diz que depois os seus discípulos creram nele e viram a sua glória. Eles viram a glória de Deus na pessoa daquele homem que transformou a água em um vinho sem igual. Tem me causado tristeza ver gente bebendo tanta água saloba, bebendo tanta porcaria, outros que frequentam a igreja há anos a fio, sem sequer ter um alimento em uma mensagem de domingo à noite. E eu fico a me perguntar, se você é uma ovelha e não come, está viva como? Ou não é ovelha? Por isso o alimento divino não faz falta. Porque a comida do céu, o maná, ele só faz falta para quem é filho de Deus, para quem era uma nova criatura. O vinho novo, o vinho da vida, só faz efeito em quem é de Deus, em quem ouve a palavra de Deus. João 8,47 diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E fala para eles: por isso vocês não ouvem as minhas palavras, porque vocês não são de Deus. Meu irmão, minha irmã, este milagre que provavelmente teria acontecido no meio da família de Jesus, porque, afinal de contas, como ele mesmo diz em outra passagem, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa e na sua própria pátria. Era importante para Jesus, que também era um ser humano, era a preocupação dele que a sua família fosse salva, que a sua família cresce, que a sua família compreendesse. E ele faz este milagre na presença de sua mãe, na presença de seus discípulos, e a palavra de Deus diz que eles creram e viram a glória dele. No hebraico, no texto hebraico, esse texto em João, que eu estou citando, viram o seu sinal e viram a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Viram a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Diz que a glória que eles viram é a glória de Deus. Kavod. Kavod é a glória do próprio Deus. E no hebraico está dizendo que ele e o verbo se fez carne, a palavra. No hebraico não é verbo, é palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós. O verbo ali é shahan. Shahan é aquele verbo que fala, que transforma-se também em substantivo. Tabernáculo. Diz que ele tabernaculou, Deus tabernaculou entre nós. Deus habitou conosco por um tempo e nós vimos a sua glória nele, em Yeshua HaMashiach. A glória do Pai estava no unigênito. É isso que o texto diz. Então nós temos aqui este texto maravilhoso que nos fala sobre o vinho que é posto na pedra,
mas que ele vai acabar, ele vai ser usado. A nossa alegria nesta vida, por enquanto, é uma alegria momentânea. O que nós recebemos aqui é passageiro, mas nós podemos ter acesso ao que é eterno, ao Espírito, ao vinho da vida eterna. Este texto nos remete lá para o texto escatológico, para o texto futuro, para o evento final deste estado de coisa, quando nós estaremos juntos e com ele celebraremos a grande celebração prometida pelo Pai. Desde os patriarcas, desde Abraão, e vieram os profetas sempre repetindo. Enoque disse: eis que vem o Senhor com milhares e milhares dos seus santos. E Enoque é antigo, é o 7º depois de Adão. Diz Judas na sua epístola. E lá em Apocalipse 19, é conclamado: eis que é chegada as bodas do Cordeiro. Vou ler aqui para terminar com essas palavras maravilhosas. Apocalipse 19, 7 diz assim: eu ouvi como a voz de uma grande multidão e como a voz de muitas águas, como que voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemos e nos alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Que maravilha! Que coisa maravilhosa! Assim como neste casamento, creio eu, nessas bodas de Caná da Galileia, a família de Jesus, com todos os convidados, provando daquele vinho, foram tomados de um êxtase de alegria, porque não só bebiam uma bebida que nunca mais seria tomada, porque isso nunca mais se repetiu. E observe que para provar desse vinho, precisava ser convidado. Precisava-se estar presente nas bodas. Você quer estar lá, na grande boda? Então receba o convite. Peça a Deus que venha e entre em sua vida. Saia da esfera da religião. Ultrapasse os limites da religiosidade. Lembre-se, durante sua vida no mundo, ele por 2 vezes multiplicou o pão e o peixe, mas apenas foi dado ao mundo pão e peixe. O vinho não. O vinho são para os convidados. O vinho são para os especiais. O vinho são para aqueles que fazem parte do relacionamento com o Senhor nosso Deus. E é esta mensagem que eu trago para você, meu irmão, minha irmã. Estamos vivendo dias muito difíceis. E não falo isso por causa de pandemia, não. Pandemia, para mim, a essas dificuldades a que me refiro, pouca diferença faz. Refiro-me aos falsos mestres, refiro-me às falsas mensagens, refiro-me às falsas igrejas, refiro-me às igrejas de Satanás que estão aí com pessoas empunhando Bíblia, usando terno, subindo em púlpito e pregando palavras da Bíblia, mas na verdade construindo pensamentos, construindo raciocínios malignos na mente das pessoas, engodando crentes enganados e iludidos. Paulo nos fala em Efésios, se eu não me engano, em Efésios, que a palavra de Deus vem para destruir sofismas, destruir enganos, dilacerar mentiras, anulando sofismas.
E nunca se viu um tempo em que tanto sofisma tem sido aplicado e entregue, apresentado ao povo de Deus como se fosse obra de Deus, como se fosse a mensagem de Deus. Mas o vinho novo só conhece, só prova, só se deleita quem conhece. Quem não conhece se satisfaz com qualquer coisa. Quem nunca experimentou do vinho novo se alegra com qualquer coisa. Toma um gole de garapa e fica, ei, que maravilha, que bênção, aleluia. Mas quem já provou do vinho novo, esse sabe muito bem discernir. E ao experimentar o cálice do Senhor, ele se regozija, ele se enche de gozo, porque ele sabe que está sendo introduzido nele o que é eterno, o que é santo, o que é puro, o novo vinho. O vinho que nos prepara e nos conduz nesta vida até aquele grande dia, quando estaremos todos que fazemos parte da mesma natureza, celebrando as bodas do Cordeiro como a esposa, No presente momento, o que está na terra é a noiva. Ela está se preparando, ela está sendo trabalhada, mas naquele dia ela não será mais noiva. Ela será esposa, ela será mulher de Deus, e habitará com Deus, e Deus habitará com ela. E não haverá religião, não haverá templo, porque nós mesmos seremos o templo de Deus e Deus habitará conosco. Que Deus te abençoe, meu irmão. E como eu pedi no vídeo anterior, se você gostou, curta, compartilha. Se essas minhas palavras têm trazido algo de diferente, mas melhor, diferente no sentido de melhor, compartilha com outras pessoas. Não quero dinheiro, irmão, não quero dinheiro. E nem preciso. Não quero louvor, não quero ser famoso. Não é isso que eu desejo. Eu queria estar pregando, mas os púlpitos dos dízimos não me aceitam. Então eu estou usando esse vídeo para trazer, da parte do Senhor, uma palavra que espero eu possa te edificar. Você não gostou, não concordou com alguma coisa? Fala. Eu não vou ficar chateado, pelo contrário, eu posso ter falado besteira, eu posso ter me equivocado, como há pouco eu ia me equivocando, ao invés de falar de água, falei sede. Acontece. Mas eu quero somar, eu quero ajudar, eu quero ser alguém que esteja trabalhando pelo interesse único de levar a mensagem do Eterno por amor, não por dinheiro, por política, por fama, por nada disso. Shalom Aleichem, a paz seja convosco.